Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse aqui é um programa do Movimento Sindical de Petrópolis, através da reunião de 14 sindicatos que fazem com que eu consiga levar para você aí de casa informações sobre o dia a dia do trabalhador. No programa de hoje a gente vai conversar com a Jussara Portilho, ela que é doutora em Ciências Sociais e atua no Sindicato dos Bancários no Rio de Janeiro. A gente vai falar um pouquinho, dando continuidade ao programa da semana passada, sobre reforma da Previdência e a influência sobre as mulheres. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco e vamos dar início à nossa conversa com a Jussara Portilho, né, esse nome que é o nome acadêmico, é o nome do mestrado, mas que para a gente aqui do Trabalhador em Foco e também para a vida profissional, né, é a Jo Portilho que a gente tem relacionamento. Na semana passada a gente conversou um bocado sobre a questão da reforma previdenciária, mas para quem não pôde assistir, eu queria que a gente desse uma breve... um breve lembrete sobre essas questões, para então a gente falar sobre a questão de nós mulheres. Então, assim, Jo, o que é a reforma previdenciária? Bom, em ultra síntese, a reforma previdenciária que está em andamento no Congresso é uma reforma proposta por esse governo que está aí, que não foi o governo eleito, e é uma reforma com a justificativa que a Previdência não é sustentável, principalmente com o aumento da populacional. Estão gastando bastante dinheiro para fazer você acreditar que isso é uma verdade. E nós dissemos no último programa e mostramos dados, Sim, dizendo claramente que isso é uma mentira bem redonda. A Previdência, que abarca a questão das aposentadorias e pensões, do tratamento de saúde do SUS, né, do todo tratamento Sistema Único de Saúde, e também a questão de tudo que está envolvido no serviço social. Né, do trabalho, das políticas públicas. Ela é superavitária e ela não é necessária. A quem interessa, então, interessa a quem está querendo vender previdência privada. Certo. Que são os bancos, são as seguradoras, e que, na verdade, sequer é uma previdência privada. É um título de capitalização com o nome de previdência privada. Porque, por exemplo, um homem, um casado com filhos, se ele tem que se aposentar pela Previdência Social e, após isso, ele falece, a esposa e os filhos continuam recebendo pensão. Certo. No caso da Previdência privada, isso não acontece. Então, é um nome dado de Previdência privada que, na verdade, é um engana tolo, né? E é isso que eles fazem a propaganda. Essa reforma, do jeito que está sendo apresentada, é absolutamente prejudicial a todos os trabalhadores, no geral, trabalhadores urbanos, claro, e rurais, homens e mulheres, mas nós sabemos que a situação ainda fica muito pior para as mulheres por uma série de informações que a propaganda do governo não fala e não abre espaço na mídia para a gente fazer um debate entre, por exemplo, o movimento sindical, né, os movimentos sociais que são contra, né, essa reforma, para a gente mostrar os nossos argumentos. Só o governo, e esse governo ilegítimo, é que está mostrando os argumentos dele. E são argumentos que interessam a eles, porque quem é que pôs esse pessoal lá? Quem é que financiou o golpe? Quem é que financia os deputados para ganharem eleições, até a lei mudar recentemente, né, do financiamento público? Sempre foram os banqueiros, sempre foram os empresários. Então, essa reforma que está aí, absolutamente prejudicial e desnecessária, ela só serve para nos prejudicar. Abra o olho para isso. Quando a gente pensa, então, agora, falando na questão de nós mulheres telespectadoras e tal, não sei o quê, a gente sabe que tem algumas mudanças, tem mudança de idade, a gente quer uma pseudo-igualdade, muitas questões aí. Então, assim, pensando em nós, o que significa, na prática, essa reforma da Previdência?
Bom, primeiro que a reforma da Previdência, ela trata da mesma maneira qualquer trabalhador. Certo. Então você imagina os trabalhadores rurais que trabalham na terra, plantando, e sol a sol. Inclusive, a média, né, da expectativa de vida desses trabalhadores é menor, é bem menor do que os trabalhadores urbanos. Nós sabemos que no campo hoje, nós temos uma quantidade muito maior de mulheres trabalhadoras do campo. Essas mulheres vão morrer sem se aposentar, caso esse projeto seja aprovado. Porque exige que ela só se aposente aos 65 anos, como os homens também, na mesma, sem aquela diferença dos 5 anos que havia antigamente. Sim. E realizando um trabalho que é altamente desgastante. Um outro exemplo, que temos bastante aqui em Petrópolis, são os professores. Os professores públicos, por exemplo, né, de colégio público, eles pegam turmas de mais de 60 alunos. Sim, é verdade. Você trabalhar com crianças que são naturalmente agitadas, não é? Porque faz parte da infância esse processo. Claro. Quem aguenta? Com o salário baixo, eles terminam trabalhando em 2 escolas, Pelo menos 2 matrículas, falando o dia inteiro, e tem uma série de doenças profissionais. Esses trabalhadores que hoje já conseguem, depois da aposentadoria, viver não tanto quanto a média geral, são muito mais prejudicados. E nós temos no ensino básico, onde o desgaste é maior, um número incomparavelmente maior de mulheres do que de homens. Então, mais uma vez, as profissões são diferentes, têm desgastes diferentes, e está sendo tratado como se fosse todo mundo igual. Nesse sentido de igualdade em termos de desgaste profissional. Certo. E aí, na verdade, a gente vem para um momento complexo. A gente vive num momento social em que todas nós, mulheres, queremos igualdade. A gente quer a igualdade dos direitos, a gente quer a igualdade do espaço, a gente quer a igualdade dos salários, todas questões que a gente não vem conseguindo. E agora, o que se percebe é que nós estamos querendo uma desigualdade na hora da aposentadoria. Queremos continuar mantendo pelo menos os 5 anos de diferença. Para quem olha, para aquele telespectador, para aquele leitor, para aquela pessoa que não se aprofunda, a gente quer só se beneficiar. Porque você quer igualdade para algumas coisas e quer manter uma certa mordomia para outra. Esse é o olhar superficial. Queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre essa coisa da igualdade e da desigualdade. Como é que a gente consegue, na teoria e na prática, levantar uma bandeira de uma igualdade e, ao mesmo tempo, manter as nossas especificidades, digamos assim? Olha, a Simone de Beauvoir, uma escritora feminista francesa, ela diz uma coisa que é mais ou menos assim: nós queremos um mundo onde possamos ser socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Ela diz, Certo. Eu dei uma resumida. Claro. Quando o movimento feminista no Brasil e no mundo luta por direitos iguais, nós estamos falando de sociedade. Homens e mulheres são, dentro da sociedade, iguais. Biologicamente, eu sou diferente de você e você é mulher e eu também sou. Imagina do homem, sou mais diferente ainda, eu e você somos diferentes de um homem que, né? Claro. Biologicamente, nós temos características diferentes, mas na sociedade, nós temos que ter os mesmos direitos e as mesmas oportunidades, porque nós somos cidadãos. Certo. Então, quando esse discurso de que você feminista quer direitos iguais, mas quer que o homem carregue o peso de uma caixa de leite que vai fazer supermercado, né? O marido que tem que carregar a caixa de leite no ombro. Não é isso. Isso é quem quer desmerecer uma luta tão bonita como a luta do feminismo, que na verdade é a luta simplesmente para dizer que homens e mulheres são iguais, né? As religiões dizem isso.
E ninguém reclama das religiões quando a religião diz que todos somos iguais perante a Deus, não é isso? Sim, até o muçulmano agora já evoluiu, saiu uma matéria ótima falando que as mulheres muçulmanas evoluíram na categoria da religião deles de objeto para mamíferos. Até eles estão começando a entender que nós já somos, né, lá numa religião que tem uma percepção inadequada para nós, né, ocidentais, já está mudando. A gente que já está um passo à frente, já entendemos que todos somos humanos e tal, então a gente está pensando nesse papel cidadão. Na cidade, no enquanto trabalho. Organismos sociais, nós somos iguais. Exatamente. Então, essa é a igualdade que nós queremos. Então, é a igualdade de oportunidade no trabalho, na vida, para votar, para ser votado, um conjunto de direitos sociais. É nesse sentido. Muito bem. Nós temos, de verdade, esses direitos já. Ah, não, as mulheres agora chegaram até a presidência da República. É verdade. Assim que chegaram, um monte de homens nesse novo ministério foi lá e deu o golpe. Ou seja, nós nem sempre temos as oportunidades iguais aos dos homens, né? E isso você vê dados do DIEESE, por exemplo, que faz a pesquisa, dados do IBGE, todos são unânimes em dizer. O salário médio das mulheres é pelo menos 30% menor do que o dos homens, em funções similares. Então, eu e um homem entramos na mesma empresa no mesmo dia. Eu já tenho, vamos dizer, uma faculdade, tenho um curso de pós-graduação. Ele está fazendo faculdade. Pega daqui a 5 anos. A maioria das empresas é assim, no sistema financeiro, então nem se fala. Certo. Essa mulher que trabalha, por exemplo, num banco, ela vai ter atingido um patamar de gerente local na agência. Esse homem já terá tido oportunidades de se desenvolver e ter chegado a gerente regional ou outros postos específicos. Isso está mais do que provado em todas as pesquisas. As oportunidades que os homens têm de ascensão na carreira são incomparavelmente maiores do que das mulheres. Então, nós não vivemos igualdade no local de trabalho, certo? Além disso, as mulheres perdem o emprego com muito mais frequência, por isso mesmo, elas ficam mais tempo para procurar outro emprego e com um gap, né, com um intervalo de contribuições para o sistema de previdência e demoram muito mais a juntar os meses necessários para se aposentar. E olha, eu nem falei das mulheres que têm filhos e que muitas vezes são demitidas por causa disso, assim que passa o retorno obrigatório. E aí ela fica um tempo muito grande para voltar ao mercado de trabalho. Então, querer que homens e mulheres se aposentem aos 65 anos como se tivessem as mesmas oportunidades sempre, é uma brincadeira. A gente vai fazer um breve intervalo e volta dando continuidade a essa questão que, nesse momento, o que a gente percebe é que a desigualdade pode gerar a igualdade que a gente ainda não conseguiu. Muita teoria, mas na verdade tudo consegue ser muito prático e muito fácil de entender com a nossa doutora Jussara Portilho ajudando a gente aqui. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, dando continuidade ao nosso bate-papo com a Jo Portilho, falando da reforma previdenciária e a influência em nós mulheres. A gente conseguiu entender que não dá para ter igualdade numa sociedade que ainda não conseguiu estabelecer essa igualdade, por isso que a gente entende que as mulheres devem se aposentar 5 anos antes, até lembrando dessa questão da gente ainda ter a jornada múltipla, porque por mais que em muitos lares os homens já tenham entendido que a casa é uma responsabilidade comum a todos os indivíduos sociais que pertencem àquele núcleo, né? Na maior parte das casas isso não existe. Eu tenho a alegria de dizer que lá em casa nós temos
dois indivíduos sociais que coexistem. Então, meu marido e eu temos as nossas atividades muito bem divididas, mas todo mundo fala que eu sou uma raridade. Então, a gente não pode, né, usar o percentual menor para poder fazer ele do coletivo. E a gente vive numa sociedade em que são as mulheres mesmo que estão fazendo, chegando em casa e lavando a roupa e cuidando das crianças e da coisa toda. Nesse momento, eu queria que a gente falasse de questões muito práticas a respeito das nossas mulheres trabalhadoras e o que isso significa no futuro delas se a gente não pensar com muito cuidado e respeito no que está se estabelecendo em reforma previdenciária. Nós estamos em Petrópolis. Certo. Petrópolis tem vários motivos para receber turista, mas tem um motivo muito interessante que é o comércio, né, de roupa. Certo, a área têxtil. Essa área têxtil, ela emprega muita gente, é verdade. Tanto a área de vestuário quanto a área têxtil, né? Porque aqui é feito toda malha, fio, né? Isso. E também emprega as pessoas que trabalham no comércio vendendo esses produtos. Nessas três categorias, a gente tem um destaque muito grande de mulheres trabalhando. Certo. Mas, ao mesmo tempo, são um tipo de emprego que muitas vezes é precário. Em que sentido? Muitas vezes não há contrato de trabalho. Né? É aquele contrato de boca. Não, você vai ganhar, eu te dou um fixozinho e você ganha nas comissões. As mulheres, nos últimos anos, têm ficado mais atentas. Certo. E exigem carteira assinada. Porque sabem que precisam se aposentar mais para frente quando não tiver força com o mesmo ímpeto para trabalhar. Muito bem. Mas o que é oferecido a essas mulheres? Um salário mínimo na carteira e comissões em venda. Você vai ganhar muito mais do que um salário mínimo nas comissões. É verdade, é possível ganhar até 2 salários mínimos na comissão? Ótimo. Só que se ela se machucar, se ela quebrar a perna, se ela engravidar, ela vai ficar em casa recebendo pelo INSS, porque carteira assinada, ótimo, mas sobre um salário mínimo. Só que a base das despesas que ela tem em casa, e muitas delas, hoje comprovado pelo IBGE, pelas pesquisas, elas são o financiador da família. Ou seja, mulheres de famílias monoparentais, que são aquelas mulheres que têm seus filhos, mas não estão casadas. Sim. Enfim, arrimo de família, né, que tem seus idosos para sustentar. Ela não consegue sustentar com um salário mínimo. Mas na média do cálculo da aposentadoria, alguns meses ela vai receber mais por causa das comissões e outros meses ela vai receber só o salário mínimo. E vai baixar o valor dela na aposentadoria. Então, a mulher é prejudicada em vários aspectos. Os empregos femininos estão muito mais ligados aos empregos precários. Bom, aconteceu alguma coisa, uma crise qualquer, e ninguém vem comprar roupa aqui. Uma crise financeira. É mais ou menos o que a gente está vivendo nesse momento, que a gente vê as lojas na Rua Teresa sendo fechadas, no polo de moda do Bingen, e a gente sabe como as mulheres estão sofrendo. Quem é o primeiro a ser demitido? É o homem ou a mulher? É a mulher. Por quê? Existe uma ideia, né, patriarcal de que vamos defender o emprego dos homens porque eles são pais de família. É isso, nós temos horror disso. Mas e as mães de família? Como é que fica? Não é mesmo? Sim. Então, se as mulheres são as que ocupam empregos mais precários, com menos direitos, com menos garantias, como que ela vai conseguir trabalhar 49 anos para se aposentar? Nestas condições de ficar desempregada e voltar, arranjar um novo emprego, não é mesmo? Certo. Então, é um prejuízo o que este projeto de reforma está oferecendo às mulheres, muito maior do que para os homens, né? Tem uma outra coisa, a mulher ganha só um salário mínimo, o marido foi promovido e ele diz, para de trabalhar, fica cuidando da casa, porque para cuidar dos nossos filhos a gente ia ter que pagar para alguém cuidar. E vai custar muito mais caro. Então fica em casa. Você não é a mesma educação. Isso, e aí esse discurso que atrasa, né, a experiência profissional das mulheres. Mas ainda que isso seja um acordo fechado.
O que acontece? Essa mulher vai ao supermercado, muito mais do que o homem, que ele diz, não, eu estou trabalhando, você está em casa, você vai ao supermercado, você cuida do filho, certo? Certo. E ela vai vendo que o dinheiro que o marido ganha não está dando para comprar os legumes, as verduras, as frutas, as hortaliças que são plantadas pelas trabalhadoras rurais, que também estão morrendo sem conseguir se aposentar. O que eu quero dizer é que é fundamental para toda a sociedade que as mulheres tenham direitos iguais nas possibilidades de oportunidade, mas que enquanto isso não acontece, que a gente tenha essa garantia de que vai se aposentar com um pouquinho mais, um pouquinho menos tempo de contribuição para o INSS, porque nós arcamos ainda com uma quantidade de tarefas que é enorme. Existem trilhões de pesquisas sobre o tempo de trabalho. Quanto tempo os homens trabalham, quanto tempo as mulheres trabalham. E são pesquisas acadêmicas, pesquisas do IBGE, pesquisas do IDES. Saiu uma novinha agora. Em média, são 7 horas a mais que as mulheres trabalham do que os homens. Se você somar o trabalho doméstico com o trabalho... Ah, mas trabalho doméstico não vale. Por que não vale? Se você contrata uma trabalhadora doméstica e paga ela, a jornada de trabalho dela é limitada. Exatamente. Então, por que a dona de casa não tem uma jornada limitada? Porque a trabalhadora que trabalha, né, no comércio, chega em casa, ainda tem que cozinhar, lavar, passar, em 7 horas a mais de tarefa do que os homens. E a gente está falando de 7, essa pesquisa é super recente, sim, saiu agora nesses dias, eu tive acesso também, achei muito interessante. E a gente está falando de uma média, porque na prática, aquela que você vive lá em casa, você sabe que em 7 horas por semana você não dá conta de tudo. Não. A gente está falando de uma pesquisa científica que, né, com métodos e todas as fórmulas e tal, e que vem fazer uma média. Mas que você for ver na sua casa, a coisa é meio diferente. Sim, até porque, por exemplo, uma trabalhadora de classe média, né, um casal, uma família de classe média, pode comprar máquina de lavar roupa. Que já vai que alterando. É diferente daquela que vive de salário mínimo, né? Toda a realidade. É totalmente diferente. A gente está chegando no final do programa, falando sobre essas demandas da mulher, e eu queria que brevemente você falasse uma questão básica. A gente viu todo esse problema de reforma previdenciária nesses 2 programas. O que a gente faz? Como atingir rapidamente para poder não deixar essa coisa continuar andando? Olha, o ideal seria que a gente já em 2018 tivesse o cuidado de votar em homens e mulheres para os cargos públicos com compromisso com as bandeiras e as demandas históricas do movimento feminista, do movimento das mulheres, né? Só que tá longe e a reforma é agora. Eles têm pressa porque eles querem ganhar dinheiro, né? Então só tem um jeito. Atualmente, com o Congresso que nós temos hoje, que é um Congresso quase que completamente aliado, né? O PMDB está todo apoiando o governo, por exemplo, e o PMDB é a maior base, né? PMDB, PSDB. Com esses deputados federais que estão aí, eu digo esses, inclusive porque a quantidade de mulheres é mínima, com esses só tem um jeito, é rua, e é todo dia. É sair do trabalho e ir para a rua, ir para as manifestações, procurar as manifestações que realmente representam os trabalhadores e não aquelas que querem fazer a gente de massa de manobra, como fizeram muitos coxinhas por aí, que terminou gerando um golpe que quem saiu prejudicado mais do que todo mundo foram as mulheres, os estudantes que ainda vão entrar no mercado de trabalho. Certo. Jô, muito agradecida por mais essa participação. Obrigada a você que ficou com a gente. E em breve a gente volta com mais Jô Portillo, com essa linguagem que fala para você, mas que tem a experiência do sindicato e o conhecimento. Muito obrigada e até a próxima semana.